Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Gospel. E o episódio de hoje é sobre o meu testemunho. Então vocês não esquecem, tá aqui o QR Code na tela com todas as nossas redes sociais. Não esquece de apoiar a gente, pra gente melhorar o áudio, melhorar o cenário. Não esquece, QR Code aqui na tela e o link tá aí na descrição. Bom, galera, estou eu aqui, Washington da Voz. E, eu vou trazer pra vocês algo que pra mim é um pouco difícil, né? Porque eu tô me expondo, mas de qualquer forma acredito que seja uma bênção pra vocês. Tanto a minha história de vida, como a minha história de conversão. Então a gente vai voltar lá pra meados de 1600, brincadeira. Vamos voltar lá pro ano de 1997. O ano em que esse senhor aqui, nasceu. E por incrível que pareça, diferente de todas as crianças que vocês já viram, vossa pessoa nasceu com apenas 5 meses. Inacreditável, né? Antes de contar essa parte, eu vou contar um pouco sobre a história da minha mãe e do meu pai. Minha mãe sempre morou em Campinas, mora lá até hoje. E aí ela estava passando por um momento de dificuldade e tal. E ela veio trabalhar aqui em São Paulo. Saiu de Campinas, veio aqui pra São Paulo. Chegando em São Paulo, eu não sei como. Agora que eu tô me perguntando, como é que eles se conheceram? Porque eu não fiz a pergunta pra ela, mas depois eu vou perguntar pra ela. Mas enfim, minha mãe veio pra cá, conheceu meu pai, e aí eles começaram a namorar e tal. E aí teve uma época que minha mãe começou a morar na casa da minha avó, por parte de pai, junto com o meu pai. E aí, depois de algum tempo, eles namorando, minha mãe ficou sabendo que estava grávida de mim. Eu já era o segundo filho, então tenho uma irmã mais velha, a Jaqueline. Beijo, te amo, apesar de te tretar. E a minha mãe, a Dona Flávia, também, que muito provavelmente vai estar assistindo esse testemunho. Dona Flávia, te amo demais, tá aqui no coração. Então, continuando, a minha mãe veio pra cá, conheceu meu pai e disso veio eu. O que acontece? Imagine a minha mãe na maior correria aqui em São Paulo. E aí do nada, com apenas 5 meses de gestação, a bolsa dela estoura. Ela vai pro hospital e risco grave de eu nascer e já morrer. Por quê? Uma criança de 5 meses basicamente não tem todos os elementos do corpo já fortificados. Então, eu nasci e os médicos falaram rapidamente que eu ia precisar ficar no hospital durante 3 meses para ganhar peso. Eu tive muitas complicações durante esse processo, porque eu tomei muito remédio na veia, eu tomei muito soro, eu tomei muita coisa, tanta picada de agulha que as marcas estão até hoje, algumas partes do corpo. Mas foi uma época bem difícil, porque nessa época minha mãe estava desempregada, meu pai provavelmente também estava, então eles não conseguiriam cuidar de mim. Então depois que eu nasci, depois que eu fiquei esse tempo na UTI, a minha mãe não tinha condições de cuidar de mim. Então o que ela fez? Ela voltou para Campinas e me deixou aqui com o meu pai e a minha avó por parte de pai. Durante esse período em que a minha mãe foi para Campinas, ela falou para minha avó que ela voltaria para me buscar depois de um tempo, depois que ela arrumasse emprego e se estabilizasse. Aconteceu que ela demorou um pouco para arrumar um emprego, e aí ela arrumou um emprego numa casa, só que ela estava morando de favor nessa casa. Então seria muito difícil, ela lá em Campinas passando dificuldade, ter que vir para São Paulo, me pegar e levar eu de volta para Campinas para morar com ela. Então ela ficou trabalhando, acho que durante um bom tempo nessa casa. E eu passei basicamente a minha infância inteira com a minha avó, morando com a minha avó e com o meu pai. Aconteceu que, a época da infância é uma das épocas que a gente quase não lembra de quase nada, né? Só que eu lembro que eu era uma criança muito arteira. De verdade. Quem me vê hoje assim calmo, sereno e tranquilo, não imagina a peste de criança que eu era quando eu era criança. Eu dei muito trabalho pra minha avó. Assim, na creche vai dar um pouco de trabalho, por quê? Minha avó me levava pra creche e todo dia tinha reclamação minha, porque eu não sei se eu batia nas crianças, não sei o que acontecia. Mas eu fazia alguma coisa lá na creche que todo dia minha avó ia pra lá também. E eu lembro que eu dei muito trabalho pra minha avó durante esse período, porque, pensa numa criança atentada. Uma criança que não podia ver nada fora do lugar, que eu ia lá mexer.
Ah, não pode mexer na tomada. Fazer o quê? Ela mexer na tomada. Meu, eu aprontei tanto, mas tanto. Pra vocês terem noção, a minha avó, quando minha avó ia trabalhar, ficava eu e uma tia minha, que ela é mais nova que eu. A gente ficava em casa, enquanto a minha avó tava trabalhando. Acho que nessa época não tinha babá, não lembro. Acho que a gente tinha babá, a gente teve babá durante um tempo. Minha babá me aguentou quando eu era criança, porque eu era muito arteiro. Então, pra vocês terem noção, a minha avó saía pra trabalhar, eu já derrubei a porta da sala, escalando, fingindo que eu era o Homem-Aranha. Eu ali trabalho na escola, então. A minha avó ia na escola todo santo dia por reclamação da minha pessoa. Por quê? Eu era uma criança que não queria saber estudar. Eu basicamente brigava com meio mundo na escola, só queria saber de mim, não queria saber estudar. Tinha mais amizades lá na escola que me acompanhavam, né? Então, resumindo, eu era aquele cara do fundão. Sempre fui aquele cara do fundão. Tem uma vez que eu peguei... Esse acontecimento foi hilário, porque eu não sei como que a minha avó aguentou esse tempo todo comigo. A minha avó foi uma vez na escola e o que acontecia? A gente pegava a régua e fazia aquela guerrinha de borracha. Então eu pegava a borracha com a régua e ficava atirando nos meus colegas de classe. Eu peguei uma vez essa régua e eu nem sei pra onde que eu mirei. Eu só sei que o negócio bateu na lâmpada e a lâmpada estourou e a sala ficou sem energia. A professora entrou na sala, né? Eu lá com medo de ser aguentado pelos meus colegas. Fiquei na minha, ela perguntando quem foi. Como sempre na escola, os amiguinhos já fazem assim. Foi esse cara aí. Aí eu fui pra diretoria mais uma vez. Minha avó chegou na escola doida, porque todo dia, assim, literalmente, pelo menos uma vez na semana, minha avó batia a carteirinha na escola por causa de mim. Então eu aprontava muito na escola, muito. Só que eu tinha poucos amigos na escola, era um ou outro, então eu era uma pessoa muito pouco sociável. Eu bagunçava assim, mas eu não era tão sociável com as pessoas como meus colegas na escola. Só aqueles pessoal que era mais bagunceiro igual eu. Enfim, nesse dia minha avó foi lá, ela me deu um cacete que eu apanhei demais. Cheguei em casa, ó, apanhei demais. Enfim, a minha infância basicamente foi isso, eu fui uma criança muito arteira. Inclusive eu lembro de um dia em que eu queria ser adulto, né? Aquela coisa de ser criança, querer ser adulto e tal. E aí eu ia de perua pra escola. Então todo dia a tia da perua passava lá 6 horas da manhã, pegava eu e a minha tia mais nova, levava a gente pra escola e depois ia buscar a gente. E teve um dia em que eu tava ouvindo meus amigos, meus colegas de escola já pegava ônibus sozinho. E aí, qual é a ideia que esse ser humano teve? Pô, eu vou dar um calote aqui na tia da perua, vou fazer o quê? Eu vou falar que eu passei mal pra mim sair embora mais cedo. Porque aí a tia da perua não pega aqui no horário. O que eu fiz? Tive a excelente ideia, uma criança, tá? De 7, 6 anos. Tive a excelente ideia de fingir que tava passando mal para ligar pra tia da perua avisando que eu ia pra casa. Só que, como uma criança não tinha noção que a tia da perua ia avisar a minha avó ou a minha tia em casa. Aí a tia da perua ligou pra minha avó e falou, ó, ele falou que tá passando mal, eu não sei como, mas ele tá indo pra casa. O que eu fiz? Eu não sei como, eu consegui acho que eu tinha conseguido algum adulto pra conseguir sair da escola. Aí essa pessoa foi lá me buscar, só que eu ia embora sozinho, ia pegar o ônibus realmente. Meu, quando eu saio na porta da diretoria, quem tá lá me esperando? A minha tia mais velha. Nossa, meu coração gelou. Quase, meu, eu tive um surto. Falei, eita, e agora? Aí a minha tia falou, bonito, né? Você quer ser adulto cedo? Vai ser adulto cedo. Esse dia, eu aprendi uma grande lição. Ela me pegou, porque, eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu sempre tive o sonho de ser bombeiro. Então, tudo que era carrinho de bombeiro, coisa de bombeiro, eu pedia pra minha avó pra comprar pra mim. E aí a minha tia sabiamente me levou em corpo de bombeiros, pra mim conhecer lá e tal. Só que esse dia em específico, ela tinha conversado com os bombeiros lá, pra eles me darem uma lição de moral. Por quê? Se eu quisesse ser bombeiro, eu tinha que fazer o quê? Estudar. Me bem na escola. Meu, esse dia, pensa num dia que foi um sermão que eu levei do corpo de bombeiros. Minha tia me levou lá de ônibus e eu quieto, ela, meu, me esculacha, desça na linha. Porque você não estuda, você não quer saber de nada, você é uma criança arteira, não sei o que eu faço com você, todas essas coisas que vocês sabem que crianças fazem, pelo menos eu fazia, né? Ele me levou nesse lugar.
Eu passei o dia inteirinho nesse lugar. Ouvi muitas coisas que eu não lembro hoje do que me falaram, mas eu sei que isso serviu pra mim futuramente. Beleza. Passou esse tempo, eu mudei de escola. Eu fiquei na escola até a 5ª série. E assim, eu aprontava muito. Inclusive, né, eu sempre fui um cara que sempre atraiu muitas mulheres. Brincadeiras à parte, mas na escola com 7 anos de idade, eu já tinha alguns casos ali na... Então, eu arrumei muita treta na escola por causa de menininha. Porque assim, era uma disputa enorme na escola, e eu, uma criança que já não estudava, né, eu já queria saber de relacionamento logo cedo. Aí eu lembro que teve uma menina da escola que eu gostava muito dela, porque ela era muito gata. Eu gostava muito dela. Só que eu não conseguia nada com essa menina. É aquele tipo com menininho de escola que... Sabe aqueles namoros infantis que você só abraça e dá um oizinho de longe? É o máximo que acontece, ainda bem, né? Que só acontecia isso. E aí eu lembro que eu fui em uma festa de criança, em que essa menina tava. E eu não sabia nem o que fazer, né? Porque... uma criança, né? Não tem nem noção do que fazer. Aí... eu lembro que eu fui tentar chegar nessa menina e eu não consegui e tal. Fiquei todo frustrado e tal. Enfim. Passou um tempo e depois, aí pros 10, 12 anos, eu comecei a ir mais pra casa da minha mãe. E como sempre, né, quando eu costumava visitar minha mãe nas férias. Então todas as férias da escola, de junho e de dezembro, eu sempre ia pra casa da minha mãe em Campinas, visitar ela, passar uma temporada lá. E aí, o engraçado é que eu sempre dei trabalho pra minha mãe com questão de relacionamento de mulher. Porque toda vez que eu ia lá pra minha mãe, tinha sempre, sei lá, alguma garota que eu tava conhecendo, coisa do tipo. A minha mãe ficava doida, ela sabe que ela tá assistindo, mas depois ela vai confirmar o que eu tô falando. A minha mãe ficava doida, porque todo dia eu saía pra rua, eu ficava 20 anos na rua pra começar. Eu gostava muito de pegar pipa, então eu saía com meus colegas na rua, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, só voltava de noite. Minha mãe ficava doida, porque eu ficava na rua o dia inteiro, o dia inteirinho. Eu voltava pra casa só pra comer e saía pra rua. Aí minha mãe falava, pô, você vem aqui pra ficar na rua, você não vem pra me ver não? Eu falei, não, mas eu vim aqui pra te ver, tá? Mas né, tem que me divertir, eu sou uma criança, não, sou adolescente, pô, então, né, tem que me divertir, então. E ficou assim mais ou menos até uns 16 anos, até 16 anos, porque depois eu me converti, tá? Essa história aqui antes da minha conversão. Então, aconteceu isso, e já aproveitando essa questão de conversão, desde quando eu nasci até os meus 16 anos, eu ainda não era convertido, tá? Então, tá aí o motivo pra você porque eu era desse jeito aí, tá? Porque eu ainda não era convertido. Mas, cara, eu sempre tive muita dificuldade em ter amigos. E, porque era uma coisa assim, tipo assim, eu tinha muitos colegas de escola, mas eu não tinha muitos amigos. Eu tinha poucos amigos. Inclusive, alguns deles eu mantenho até hoje como amigos de verdade, amigos do coração, amigos do peito. E, cara, chegou um momento em que é a parte mais séria da história que eu vou contar pra vocês. Em que, a partir dos meus 14, uns 13 anos, eu não tinha muita convicção do que era fé, do que era igreja, nada disso. E a minha mãe se converteu muito cedo. Eu acho que em 2007, se não me engano, 2008, mais ou menos por aí. E aí, eu me lembro que a minha mãe, toda vez que eu ia pra lá, ela me levava pra igreja. E eu, sinceramente, eu nasci numa família católica, espírita. Então eu sempre fui muito envolvido com questões de religião na família. Com 12 anos de idade, eu saí da casa da minha avó e fui morar com meu pai. Só que antes disso, eu não comentei com vocês, mas o meu pai já era casado com outra mulher. Na verdade, meu pai não tinha casado nunca na vida, né? Então foi a primeira vez que ele casou e única. Porque quando ele namorou a minha mãe, foi só um namoro que deu o fruto do relacionamento, que foi eu. Mas eles não chegaram a se casar. Aí meu pai casou com essa mulher e muitas vezes eu ia visitar meu pai. E nessas visitas eu, como criança, né, adolescente, conheci muitas pessoas, comecei a conviver lá e fiz muitas amizades. E aí, nessa época que eu morei com meu pai, foi muito importante pra mim, por quê? Porque eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma visão paterna de um pai, né, não tão presente, mas de um homem cuidando de mim, né, porque sempre foi a minha avó. E aí eu comecei a perceber alguma coisa diferente, meu pai era mais rígido, minha avó era mais branda, então. Essas coisas assim me fizeram ter um pouco mais de temor no que eu fazia. Então, assim, foi instantâneo. Até a 5ª série, eu era muito bagunceiro.
Quando eu fui morar com meu pai, pronto, meu pai me colocou na rédea. Você vai pra escola, você vai estudar, e aí você tirar nota ruim, você bagunçar, porque senão você vai apanhar. Meu pai sempre foi bem rígido nessas questões, e realmente eu apanhava, tá? Apanhava sempre. Só que, o que aconteceu? Assim, foi uma mudança da água pro vinho, realmente, porque na escola, a partir dessa série, eu comecei a me comportar mais, né? Tirava nota boa, tal. E claro, sempre tinha aquelas tretas de escola, tal, movimento com... adorava jogar bola, ler livros, cara, andar de skate, meu, porque eu andei de skate nessa época, eu sempre gostei muito de esportes. Então, eu sempre andei de skate, agora não, que né, eu tô velho, não consigo nem mais andar de skate mais, mas sempre gostei muito de andar de skate. E na escola eu tinha muitos amigos que andavam de skate. Eu já me interessei por isso, né, porque eu tinha muitos amigos que andavam. E aí, cara, eu sempre gostei de rap. Meu, pensa numa coisa que eu amo até hoje, é rap. E aí, meu, coisa que tava de rap, Racionais, entre outros grupos que são muito famosos, eu sempre escutei muito rap, cara. Então, sabe aquela fase da adolescência que as pessoas têm, as pessoas se identificam, começam a se identificar com um gênero de musical, entre outras coisas? Eu andava com aquele grupinho de pessoas que eram os caras que curtiam rap, que andavam de skate e tal. Só que assim, sempre fui uma pessoa muito aberta para amizades, no sentido de me dar bem com todo mundo que eu conheci. Eu não tinha esse negócio de me fechar, eu só queria um grupo de pessoas. Então eu sempre fiz muitos amigos na escola e a partir desse momento que fui morar com meu pai, comecei a ter mais amigos, a ter mais convivência com pessoas, porque no condomínio também eu tinha esse tipo de convivência. E aí na escola propriamente eu tinha esse grupinho, né, de amigos ali que eu andava de skate. E eu me lembro, cara, teve uma vez que eu fui andar de skate. E aí, meu, pra você ter noção, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, por quê? Eu queria ser independente. Então eu me lembro que eu comecei a trabalhar no mercadinho de esquina, com 14 anos, hein? E aí, eu trabalhei durante o período de 1 ano e depois eu fui trabalhar numa gráfica. E aí, cara, como eu andava muito de skate, ia pras pistas, tal, andar com a rapaziada e tal, como eu era menor de idade, eu tinha que pedir permissão pro meu pai. Muitas vezes meu pai deixava, e tinha hora pra sair, tinha hora pra chegar. Aconteceu uma vez em que eu saí com um amigo meu, né? Eu fingi que ia trabalhar nesse dia, e dei calote no trabalho. Por quê? Porque não era um trampo registrado. Era um trampo que ganhava o quê? Sei lá, uns R$50 por semana. Então realmente era um trampo só pra mim ter minhas coisinhas ali, comprar minhas coisas e começar a ter independência. E aí eu me lembro que esse dia, meu pai saiu de casa, né? Eu tava saindo, e pra andar de skate com um amigo, a gente foi numa pista de skate, cara. E aí, eu desci com o skate e tal, só que assim, o apartamento, ele era de frente pra avenida, então não dava pra ver tudo, cara. O apartamento que a gente morava. Então não dava pra ver absolutamente tudo. E eu me lembro que eu saí, eu nem tinha visto se meu pai tava olhando não, porque eu tinha essa preocupação também. Às vezes eu saía de casa, e meu pai às vezes ficava me espionando. Então eu saía na rua e já ficava assim, vendo se meu pai tava me vendo. Às vezes eu não tava vendo, eu pegava, saía correndo. E esse dia, eu cheguei na escola, e aí, combinei com um amigo, ó, tá horário, a gente vai se encontrar, e aí a gente vai pra pista de skate. Eu não vou trabalhar com você cansado, tá, vai pra pista de skate. Aí, cara, meu pai foi atrás de mim. Meu, nesse dia... E assim, eu era uma criança muito mentirosa, tá? Eu mentia muito, mas demais. Eu era profissional em mentir, de verdade. Eu era uma desculpa mirabolante pra poder justificar meus erros, aquilo que eu fazia ou não fazia. E aí, cara, meu pai me buscou esse dia. Eu apanhei tanto, fiquei de castigo, não podia fazer muitas coisas. É aquela instrução que os pais colocam nos filhos, que estão certos de fazer, né? E aí, nesse dia, eu tive uma conversa muito séria, meu pai teve uma conversa muito séria comigo, porque ele, para me colocar no trilho, ele começou a falar um pouco sobre religião. E ele perguntou pra mim, olha, que religião você vai seguir? Eu ainda não sabia, né, porque pra mim religião era uma coisa que eu não tinha muito interesse. Então pra mim, eu falei, eu acho que eu vou pra uma igreja evangélica, eu não sabia por que disso. Aí, o que aconteceu? Nesse meio período em que eu tava morando com meu pai, eu continuei indo pra casa da minha mãe. Então todas as minhas férias, eu visitava minha mãe. E aí, cara, eu ia pra igreja com a minha mãe era meio que forçada, assim, minha mãe perguntava se eu queria ir, e eu ia, né, forçado porque ela me levava forçado, só que, pensa numa coisa, eu não suportava crente, não suportava. Com 16 anos de idade, eu já tinha um ranço de crente, porque, cara, a minha mãe já falava tanto de Deus, de Bíblia pra mim, que eu tava saturado.
E pra mim, como eu era católico, era muito difícil pra mim aceitar que existia só um Deus. E nesse período em que eu tinha 16 anos, foi uma época um pouco rebelde, porque eu dei um pouco de trabalho pra minha mãe nas questões de, sair pra rua, só voltava à noite. Eu tinha muitos relacionamentos sem compromisso com muitas mulheres, nessa época de 16 anos. Então minha mãe ficava louca, eu ficava, você sai de manhã, aí todo dia vem bater alguém aqui na porta, uma mulher diferente, sei lá o que, ela falou, eu tô cansado, você vem aqui só pra isso, tal, sei lá o que. E aí eu comecei a discutir com ela, falei, mãe, eu tô fazendo com 18 anos, e eu lembro que eu falei isso pra minha mãe, inclusive se ela assistir, ela vai falar, ela vai confirmar isso daqui. Eu falei, mas você quer que eu viro outra coisa? Porque eu gosto de mulher, pô. Aí a minha mãe ficou meio, não é isso, aqui você dá problema pra mim com isso aí, cara. Toda vez é isso, vem aqui tem algum problema e tal, filha de fulano, sei lá o que, enfim, eram essas questões aí. E eu me lembro uma época em que, lá em Campinas, com a minha mãe me levava muito pra igreja. E eu ia por forçado mesmo, tipo assim, sem vontade. E aí eu lembro que teve uma vez, uma dessas vezes que eu fui pra igreja, em que eu perguntei pra minha mãe sobre Jesus Cristo, sobre Deus. Assim, por perguntar. Mãe, mas por que vocês pensam assim, né? Porque pra mim, eu penso de uma forma diferente. Mas vocês acham que só tem um Deus, mas eu não acredito nisso. Como eu era católico, então eu não tinha acredito em vários deuses, né? De outros ídolos e tal, que eu nitidamente já cultuava. Então pra mim, eu sempre fui muito religioso, minha família sempre foi muito religiosa. Então pra mim, era meio que difícil acreditar que existia só um Deus. Apesar de saber que existia um Deus. Só que como eu fui criado numa família muito religiosa na questão, tipo assim, várias religiões na família. Então eu sempre fui em tudo quanto é lugar. Fui em Umbanda, fui em Candomblé, fui em igreja católica, fui em igreja evangélica. O mais comum aqui no Brasil, eu já participava, eu já conhecia e sabia como era. Então, voltando aqui, lá na igreja com a minha mãe, eu fiz essa pergunta pra ela e eu não sabia, mas nessa época minha mãe já orava por mim, pra mim me converter. E cara, essa época da adolescência é a pior época para um ser humano, porque é a época da adolescência, né, que o pessoal fala. Por quê? O adolescente acha que sabe tudo. Ele quer ser realmente rebelde com a família, com os amigos, que quer fazer o que dá na telha. E eu meio que fui assim. Então, eu dava um pouco de trabalho, não só pra minha mãe, mas pra minha avó também. Porque depois de um período, quando eu fiz 16, 17 anos, eu ainda morava com meu pai, só que sempre ia visitar minha avó. E como a gente morava num bairro mais comum, né, comunidade e tal, sempre tinha o pessoal que já saía, que ia para as baladas, lugares assim, e eu também já ia com esse pessoal. Então realmente eu tava indo por um caminho assim que tava começando a me levar realmente para um caminho mais escuro, né? Só que, cara, e nessas amizades que eu tive alguns colegas que começaram a usar droga, começaram a realmente se afundar nessas coisas. E muitos deles me ofereciam. Pista de skate, principalmente pista de skate, né? O pessoal sempre meio que curtia isso daí, eu sempre ia. Só que eu nunca aceitava, por quê? Eu sempre ouvi os conselhos da minha avó, do meu pai, da minha mãe sobre essas questões, então eu sempre tive a mente muito forte em relação a isso. Só que com mais ou menos 16 anos eu comecei a beber, a baladinha e tal, comecei a beber. E eu lembro de um dia em que a minha avó foi com um pedaço de pau me buscar na baladinha, que ela, de verdade. As minhas tias também iam, minhas tias mais novas. E aí, cara, eu lembro que esse dia eu fui com elas, eu sempre fui, né, com elas, nesses lugares assim. E aí, esse dia eu fiquei bêbado. E o que aconteceu? Cara, a polícia invadiu lá e tal, e aí começou uma correria. Eu lembro que eu tava tão bêbado que eu caí no chão, quase desmaiei, cara. E aí, as minhas tias sumiram e me deixaram lá sozinho. E tinha um colega lá comigo, e esse cara me ajudou a voltar pra casa. Mas imagina, 6 horas da manhã voltando pra casa, aí a minha avó no meio da rua com um pedaço de pau. Minha avó nunca tinha me visto naquela situação. E eu realmente tava bêbado. Aí minha avó só olhou assim, falou, vai pra casa, amanhã a gente conversa. Fui pra casa, tal, no outro dia, minha avó falou, não quero você aqui, porque eu sabia que você era dando trabalho assim, né? Deu muito trabalho já, dando trabalho de novo, tal. Enfim, eu tive uma época da minha vida, essa época foi uma época muito conturbada, porque realmente eu tava pensando em ir por caminhos mais profundos, sabe? Caminhos mais maus.
Porque eu tinha, meio que meus amigos estavam começando a me influenciar. Assim, eu nunca tinha usado droga, nada disso, nunca usei. Mas tava mais propício nessa época, porque é aquela coisa, cara, adolescente com mente fraca, queria seguir os outros. Só que algo nunca me deixava fazer isso, E em Campinas, justamente em Campinas, como eu ficava muito na rua, eu tinha contato com muitos colegas de rua. Então, cara, assim, a imoralidade corria solta, sabe? Em questão de ficar com várias meninas, em questão de... não algo de chegar a ter uma relação, mas assim, de não estar nem aí pra nada. E nessa época eu fui assim, um pouco rebelde mesmo. E eu lembro que a minha mãe ficava muito triste com isso, porque minha mãe sempre quis o meu melhor, minha avó também. E aí minha mãe sempre orando ali por mim. E, cara, teve um dia em especial em que eu tava morando com meu pai ainda, né? E aí, voltando de Campinas, eu tinha ido passar férias em Campinas. Voltando de Campinas, o filho da minha madrasta, ele começou a ir pra igreja, a igreja evangélica. E aí, como eu tinha falado pro meu pai que eu queria ir pra igreja evangélica, eu falei, bom, eu vou pra essa região, eles foram pra São José dos Campos, eu fui com eles também. E aí eu fui visitar essa igreja, era uma Assembleia de Deus. E cara, imagina eu, marrento, né? Aquele cara que não gostava de crente, não gostava de nada. Cheguei na igreja lá, com os familiares da minha madrasta. E aí eu de cara fechada, pô meu, isso aqui é mó estranho. Sei lá, o pastor começou a pregar, e eu fazendo pouco caso da pregação e tal. E aí, cara, por incrível que pareça, em um determinado momento, a pregação começou a falar comigo. E aí, eu comecei a sentir algo que eu tinha sentido antes, meu. Eu comecei a olhar o meu passado, olhar a minha vida, e comecei a ver o quão pecador eu era, cara. Caraca, meu, o que tá acontecendo comigo, cara? Começou a vir lembrança de coisas que eu já fiz, atitudes que eu já tive. Realmente, eu comecei a me reconhecer como alguém que não merecia estar ali, cara. E isso que eu fui pra lá contra todas, assim, ninguém imaginava, porque eu sempre fui muito, cara, não gosto de crente, não gosto desse povo. Só que eu tava ali naquele momento, querendo conhecer um pouco do que era ser crente, sem saber como funcionava aquilo. E aí, eu me lembro que naquele dia, eu comecei a chorar muito, eu não sabia porquê, eu comecei a me lembrar, veio a consciência do pecado em mim. E eu não sabia o que estava acontecendo. E aí o pastor que estava lá na frente, ele começou a pregar, como se ele estivesse pregando diretamente pra mim, cara. E aí eu comecei a me emocionar, comecei a chorar, comecei a tremer, não sei o que estava acontecendo comigo. E aí eu lembro que o filho da minha madrasta, que eu considero até hoje como meu irmão, ele me abraçou e depois o pastor falou, olha jovem, você sabe o que está acontecendo com você hoje? Aí eu me lembro exatamente o que ele falou. Ele falou assim, Cristo veio até o seu encontro, você quer aceitar Cristo? E aí eu na hora falei, pô, eu acho que eu quero, meu. Eu fui correndo lá pra frente, chorando, não conseguia nem andar direito, cara, sem noção, não conseguia nem andar. Eu fui chorando, tava tremendo, cheguei lá na frente, o pastor começou a orar. Cara, na hora que ele orou, e ele fez o convite pra aceitar Cristo, eu senti uma paz, sabe, um alívio, saiu um peso em cima de mim, que é inexplicável, cara. A conversão é algo inexplicável. E aí naquele dia eu não sabia que tinha me convertido, né? Pra mim foi uma experiência que eu não sabia explicar. Eu me lembro que naquele dia, naquele mesmo dia, cara, eu saí da igreja, meu Deus, falei pro meu pai, com minha madrasta, meu, que negócio legal, eu senti uma coisa muito, muito louca, sabe? Eu não sabia explicar, eu só tava falando, meu, eu preciso ir pra igreja mais vezes, eu preciso estar aqui, com esse povo, eu gostei, cara. E aí, esse dia em especial, foi um dia único pra mim, por quê? Eu me lembro que eu não consegui dormir esse dia. Eu basicamente não sabia como orar, mas eu me lembro que eu passei quase a noite inteira acordado, falando com Deus. Assim, a primeira vez na minha vida que eu falei com Deus, sabe? Que eu coloquei meu coração diante de Deus e comecei a orar. Eu não sabia que aquilo era uma oração, mas eu comecei a falar com Deus. E eu me lembro que, cara, eu passei quase a noite inteira sem conseguir dormir, falando com Deus, aquela explosão de sentimentos que eu não sabia explicar. E tinha um amigo na escola, que era meu skatista, que ele era ateu, cara. E aí imagina, um dia, uma semana antes, eu era uma pessoa que falava muito palavrão, tá? Muito palavrão. Falava palavrão. Eu era uma pessoa assim, um pouco meio assim, desvirtuado. E imagina, num dia, numa semana eu tô lá na escola,
todo largado com esse meu amigo que é ateu. E aí, passa o final de semana, na segunda-feira, chega um cara lá falando de Deus. Cheguei pro meu amigo que é ateu, falei, cara, você lembra o que aconteceu esse final de semana, mano? Fui pra igreja, cara, e eu conheci a Cristo, mano. E cara, por que pareça, ele tomou um susto, falou, como assim, cara? Você tá ficando louco? Eu falei, não, mano, eu conheci a Cristo, cara. Eu conheci a Jesus. E aí, cara, eu lembro que comecei a pregar, mas não sei como. Comecei a pregar pra ele, comecei a falar de Jesus. Comecei a falar da minha experiência, que tinha acontecido e tal. Não, cara, mas ele não existe, pô. Para de sair, isso aí é do da sua cabeça, pô. Isso aí é emoção. E aí eu me lembro que depois, passado um período, fala que realmente é crente de verdade, né? O cara está cheio do Espírito, cara. Eu me lembro que foi a primeira vez que comecei a realmente pregar, sabe? Todo mundo que encontrava, principalmente no apartamento, cara, lá no condomínio. Todos os meus colegas falavam de Jesus pra eles. Falavam, pô, vamos lá pra igreja comigo, cara. É, mó legal e tal. Eu me lembro que no começo eu levei muitos amigos meus pra igreja. Eu levava muitos amigos lá do condomínio pra igreja. E muitos deles aceitaram a Cristo. Alguns deles aceitaram a Cristo. E outros eu me lembro que voltaram atrás depois. Só que assim, pros meus amigos foi um choque. Então imagina pra minha família aqui em São Paulo. Pra minha família aqui foi um choque, cara. Por quê? A família inteira é do catolicismo. E do nada, eu chego lá pra minha família e falo, olha, eu virei evangélico. Eu falo que eu era evangélico. E aí eu me lembro que eu mandei mensagem pra minha mãe. A minha mãe foi uma das primeiras pessoas que comuniquei. E eu falei, mãe, você sabe o que aconteceu, mãe? Fui pra igreja, aconteceu isso. Eu aceitei a Cristo. E, cara, eu me lembro a felicidade da minha mãe ouvindo isso. Eu lembro que eu liguei pra ela pra comentar sobre isso, ela ficou muito feliz. E aí, depois disso, ela me contou que durante muito tempo ela tava orando por mim, pra mim aceitar a Cristo, pra mim sair dos caminhos das trevas e pros caminhos da luz. Graças a Deus, hoje, né, eu aqui com 26 anos, dessa caminhada, eu vou fazer 26 anos agora, em junho, dessa caminhada com Cristo, nas lutas e quedas e nessa montanha-russa que é a vida cristã, eu aprendi muito, conheci muitas pessoas, muitos amigos e Deus já me confirmou o meu ministério, o meu chamado, eu tô correndo pra isso e, cara, acho que a melhor decisão que alguém pode escolher é Cristo, porque eu nunca vou me arrepender da escolha que eu fiz, porque só eu sei da onde Deus me tirou e da onde eu tava, cara, e pra onde eu tô agora. Somente Cristo pôde fazer isso. Então, desde já, eu quero agradecer muito a minha mãe, que foi a pessoa que mais orou por mim. Acho que o motivo de eu estar aqui hoje é por causa dela, né? Primeiramente por causa de Deus, mas principalmente por causa dela, que orou muito por mim. Mãe, um beijão, te amo. E, cara, é uma decisão que eu tomei e nunca vou voltar atrás. É uma decisão que é pra vida, até que Cristo volte. E durante essa caminhada com Cristo, cara, eu aprendi muito, participei de muitos ministérios, passei por algumas igrejas. Hoje eu estou numa igreja mais tradicional, uma igreja reformada, uma igreja batista. E, cara, eu só tenho a agradecer as pessoas, amigos e pessoas que me acompanham aqui hoje, porque é aquela coisa, né? A gente não cresce sozinho, a gente cresce com pessoas ao nosso lado. E tanto a minha família como os meus amigos que eu tenho hoje sempre me ajudaram muito nessa caminhada. E é isso, pessoal. Esse é o meu testemunho breve de vida pra vocês. Cara, realmente que eu espero que abençoe muito vocês, principalmente você que ainda não conhece a Cristo, cara, porque vale muito a pena. E assim, é uma paz que somente Cristo pode dar, sabe? É um caminho que vai além daquilo que a gente pode imaginar, daquilo que a gente pensa. E Deus é muito bom. Senhores e senhoras, muito obrigado por ter acompanhado o meu testemunho. Espero que vocês tenham gostado, espero que Deus tenha falado muito com vocês e até a próxima. Dá like e se inscreve.